às vezes o profissional se enxerga no centro e o paciente fica secundário. Só que eu falo que a medicina não aceita isso. A medicina não leva esse desaforo do paciente não ser o ponto central. Olá, Mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 74. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada especial da semana, eu queria lembrar você que está assistindo a gente no YouTube para se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com os seus colegas. Se você estiver vendo e ouvindo no Spotify, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Dito isso, Ana, quem que é a nossa convidada da semana? Nós estamos com a Lília Guadaim. E a Lília é médica de quê? Dermatologista com doutorado e preceptora da cosmiatria. Então vai falar muito pra gente da cosmiatria hoje. Seja bem-vinda, Lília. Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Lília, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho como você chegou na dermato, na cosmiatria, para depois a gente entrar nas polêmicas. Olha, eu sempre quis ser médica na minha vida, assim, eu escolhi que eu queria fazer medicina, eu tinha uns 7 anos, porque a minha família é cheia de médico e eu achava a medicina super legal. Aí eu fui crescendo e eu sempre fui vaidosa, assim, eu achava a parte estética interessante, e aí dermato sempre foi um amor, assim. Aí logo que eu entrei na faculdade, eu tenho uma tia que é dermatologista, e ela começou a me levar em evento dermatológico, mas eu falo que a minha tia fez direitinho, porque ela me levava só em evento de dermato raiz. Então era assim, jornada, pênfigo, bolha, era só pereba mesmo, porque ela queria ver se eu queria dermato pela dermato. E aí eu comecei a gostar cada vez mais, assim, da dermatologia, né? Eu comecei a fazer a iniciação científica na dermato quando a gente estava no meio pro final do 4º ano. E aí foi uma escolha, assim, cada vez mais eu tinha certeza. Quando eu tava no finzinho da faculdade, eu falava, putz, mas cirurgia é legal também, né? Que eu gostava de cirurgia, eu era da liga de cirurgia plástica e tal. Aí o marido dessa minha tia dermato é plástico, e aí ele me levava pra instrumentar a cirurgia pra ele começou a só me levar em cirurgia que durava... Grande. 10 horas, assim, que era pra me dar um impulsinho, entendeu? Pra dermato. Pra não querer. É isso, ele começou ele não me leva em cirurgia curta. Achei que ele ia querer te seduzir pra plástica. Não, ele achava que era melhor eu fazer dermato. E aí ele começou só a me levar em cirurgia, aquelas pós-bariátricas e tal. E aí eu falava, acho que dermato é pra mim. E aí eu entrei na residência, até falando um pouco, né, que a Ana já deu spoiler, que a minha subespecialidade é cosmiatria e tal. Mas quando eu entrei na residência, na entrevista, tinha um cara daqueles bem antigões, chatões, e aí meu currículo, eu tinha feito um monte de coisa já na dermato, eu tinha 2 trabalhos publicados, mas a minha orientadora era da cosmiatria, e aí ele olhou assim pra mim e falou assim, você quer fazer dermato ou você quer fazer cosmiatria? Sério? Na entrevista? Na entrevista. E aí eu fiquei em choque, porque eu não esperava essa pergunta. Já deu tipo uma instabilizada. E aí eu falei, não, eu quero fazer dermato. E aí sempre foi uma coisa assim, que mesmo na dermato, ainda tem gente que tem essa coisa de, cosmiatria é menos. Mas, a cosmiatria séria, científica, bem feita, é maravilhosa, é lindíssima e é difícil pra caramba, né? Sim. Daí eu terminei a residência, fiz o R4 de cosmiatria, e aí já emendei o doutorado, já fiquei de preceptora na escola, e aí já são 10 anos que eu tô lá e eu não largo de jeito nenhum, adoro. Você vê que ela é boa cosmiatra, porque não tem quem diga que já faz 10 anos que ela tá de chefe lá na cosmiatria. Imagina, eu fiquei pensando quando eu tava vindo pra cá, eu falei, gente, a Ana Camila me conhece pensa, 2003, mas na verdade a gente se conhece antes disso. Eu falei, olha, quanto tempo. Verdade. A gente estudou no mesmo colégio. Pois é. O irmão dela estudava com a minha irmã, sabe aquelas coisas? Eles eram bem amigos, inclusive. A gente descobriu isso só na faculdade, mas eles eram bem amigos, inclusive. Então a gente já se conhece há tempo demais, mas eu falei, acho que eu tô com a mesma cara. Muito bom. E eu achei legal que você falou esse negócio do professor que falou pra você, né? Você quer dermatocosmetria? Porque eu imagino que até uma certa dificuldade. Hoje você como preceptora, né? É uma certa dificuldade, porque às vezes deve ter um monte de gente que entra ali e ele fica preocupado também com a qualidade, quanto aquele residente vai se dedicar para dermato, porque ele vai fazer uma residência de dermato, mesmo que ele escolha fazer cosmiatria depois, né? E posso estar bem errada, mas eu entendo que a pessoa para fazer cosmiatria,
ela tem que ser um baita de um dermato de doenças dermatológicas, né? Eu acho que esse é um ponto fantástico, Ana, porque na verdade a dermatologia é a especialidade que cuida da saúde e da beleza. Não dá para dissociar, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente vive uma fase de uma estética meio banalizada, que as pessoas acham que é só oba-oba, que dermato é só injetável, que é só glamour, mas na verdade eu acho que e tem vários colegas que fizeram isso, né? Mas quando você deixa de atender doença e você vira um injetor, você é facilmente substituído por qualquer outro profissional que é injetor, né? Então eu falo que eu sou dermato Nutella e raiz, junto. Porque apesar da minha subespecialidade ser cosmiatria, o paciente vai no consultório, eu examino todas as pintas, se ele tem doença eu trato. Então assim, eu tenho uma paciente minha, que ela é minha paciente há muitos anos, ela trabalha com beleza, e ela falou assim, num podcast dela, inclusive, ela falou assim, sabe o que eu gosto em você? Que se eu tiver um bicho de pé, eu sei que você vai me tratar. E eu acho que é isso mesmo, né? E aí, na residência, na formação mesmo, é importante que o residente não tenha essa afobação de hanseníase não é importante, eu quero aprender preenchimento, porque eu acho que é tudo parte do olhar crítico, do entendimento, então é por isso que a gente tem essa escala. É isso que você falou, é importante. Eu atendo no consultório, as pessoas pedem muito. A gente que é clínico acaba sendo meio que a referência de médico para os pacientes e fala: ai, doutora, me indica um dermato ou uma dermato, porque eu fui na minha dermato e eu faço botox com ela, mas aí eu pedi para ela olhar essa pinta, ela falou: ah, isso eu não vejo. Aí imagina, gente, você tem um médico que você confia, que o cara tá fazendo procedimento em você e você pede pra dar uma opinião, você acha que isso aqui é alguma coisa? Né? Você sabe que isso é uma coisa que, assim, eu escuto muito isso, Raquel. Eu imagino. Assim, os pacientes quando vão no consultório, eu falo, não, eu vou examinar o corpo inteiro, e as pessoas falam, não, mas eu queria fazer botox. Eu falo, gente, não tem como. Exato. E aí muitos pacientes falam, mas é a primeira vez que um dermatologista faz isso. Eu falo, gente, mas é onde você fazer o básico te diferencia, né? Total. E eu não entendo como essas pessoas conseguem, porque eu ia ficar muito envergonhada de falar, olha, isso aí eu não sei. Então, a pessoa fala. Exato. E a pessoa vem toda envergonhada pra mim, você me indica alguém, porque daí eu quero ir em outra pessoa. As pessoas até falam, né, dermato de doença. Você é dermato de estética ou de doença? Eu falo, gente, eu sou médica, dermatologista. E o que você falou foi bom que você falou, porque é exatamente isso. Você, antes de tudo, é médica, né? Exato. Antes de ser dermatologista, antes de fazer cosmiatria, você é médica. E a dermato, eu gosto de comparar muito a dermato com o oftalmo nesse sentido, porque a dermato é um troço que quase ninguém sabe, quem não é dermato, né? Com certeza. Quase ninguém sabe. É muito difícil de diferenciar aquelas lesões de pele, né? E como é oftalmo. Quem que entende de oftalmo que não é oftalmologista? Não, o conhecimento básico do médico sobre dermatologia muito pouco, né? é muito baixo, porque... Gente, é péssimo, eu tenho muita dificuldade, quer dizer, né, eu fico olhando e falo, você tem muita pinta, já sei, a mais que X, você tem que ir no dermato, tem que olhar todas essas pintas todo ano, vai fazer um mapeamento, mas porque é isso, fui aprendendo porque meu marido teve um tumor de pele grave, então assim, mas no geral as pessoas não sabem as lesões elementares que a gente vê lá na graduação, que é o mínimo, que a gente é clínico, isso é uma petequia, isso é uma equimose, tem que saber pelo menos escrever no exame físico, lá dentro do PS da clínica. Seja pra encaminhar pro dermatologista descrevendo. Pra você entender se aquilo é grave ou não, o que você faz, né? Se está associado a uma doença sistêmica, se faz sentido com o restante do quadro do paciente, né? Imagina. Você sabe que uma coisa curiosa que você falou da parte clínica da dermato, né? É que, em geral, o clínico geral da mulher é o ginecologista. Mas, apesar de dermatologista, gente, o que eu vejo e diagnostico de dislipidemia, eu fico mandando pra endócrino, pra cardiologista, tem um monte de coisa. Deve estranhar horrores, né? Não, porque às vezes assim, você vai investigar, sei lá, uma queda de cabelo. E aí você diagnostica que a paciente tá com hipotiroidismo. Ou eu vou fazer exame pra Roacutan. Eu já peguei assim, colesterol, milhares de coisas. Ou ovário policístico, que às vezes a pessoa nem sabia que tinha. Então a gente acaba tendo, é muito importante, né, o conhecimento de medicina geral, pra gente conseguir fazer uma cosmiatria séria, bem feita, e deixar os pacientes não só mais bonitos, como mais saudáveis também. Não, perfeito. E eu acho que assim, é importante a gente falar isso, porque até eu imagino que o conhecimento médico que você falou, o conhecimento médico geral da dermatologia é muito baixo, eu imagino que boa parte disso também é por preconceito. Porque o aluno, que é o cara que vai fazer cirurgia, fala porque, não que eu tenha tido esse preconceito, porque eu sempre fui aberta a conhecer tudo, mas a gente tinha esse perfil na turma, né, por exemplo.
o cara que vai fazer cirurgia, ou o cara que é aquele cara quer fazer clínica desde sempre, aquele cara que estudou, aquele passa a dermato e fala, ai, que saco a dermato, entendeu? E eu acho que boa parte disso, porque eu, por exemplo, lembro que as nossas aulas de dermato eram fantásticas. Foi um dos melhores estágios da graduação inteira, foi dermato. E quando eu falo isso, os alunos ficam assim pra mim. Mas você fez Derocílio Formal, que tem uma coisa a ver com a outra, que foi. Mas é a mesma coisa na minha graduação. Eu passei, eu quis endócrino, eu sempre falo que eu não indico isso, mas eu resolvi que eu queria fazer endócrino muito cedo na graduação. E eu passei no estágio, antes do internato, de dermato, eu falei, cara, que sensacional. Eu comprei o livro do Azulay, eu tinha o livro, eu fiz um estágio eletivo na dermato no internato, eu falei, isso aqui é interessantíssimo, é super diferente. E é muito rico, e é difícil pra caramba. Mas pra você ver como que esse preconceito, ele atinge até o aluno acabou de entrar na faculdade, ele já vem com preconceito. Você sabe que isso, acho que tem duas coisas. Primeiro é o preconceito que quem quer dermato sofre. Então, assim, a gente no 5º ano, acho que a gente tava na anestésio, e aí eu tava lá no centro cirúrgico toda animada, eu sempre gostei de fazer procedimento, e aí eu falava, quero entubar. E aí eu nunca esqueço que o residente falou assim pra mim, você quer fazer o quê? Aí eu falei, dermato. Daí ele falou, então você não precisa, eu não vou deixar você entubar. E aí eu falava assim, mas eu quero aprender, falou, e vai que eu mudo de ideia, e eu acho que a gente precisa ser assim. Sim. E da dermato, às vezes no PS, as pessoas tiravam sarro, assim, de quando a gente ia fazer interconsulta, falavam, não, que você é da dermato, tá andando aí com essa maleta? Aí eu falava, é só vir um eritrodérmico, que a pessoa não sabe aonde começar, que daí fica, nossa, você é da dermato, vem aqui. Então a dermato é uma especialidade que é muito objetiva, né? Você olha, você sabe ou você não sabe, entendeu? Você é diferente de um raciocínio clínico que você vai construindo. A gente tem também, mas é muito você bate o olho e sabe. E honrando o nosso compromisso de só trazer gente brilhante nesse podcast, gente, a Lília era conhecida no estágio da UTI, do pronto-socorro, porque ela amava fazer procedimento e ela era muito boa. Só você é muito boa em passar acesso, o que você faz? Dermato. Meu AS eu me chamava de dermato intensivista. Total. A gente tinha aquelas listinhas, quem mais passou acesso central, quem mais não sei o quê. Nossa. Aí o AS falava, você é da dermato, mas você é dermato intensivista. E eu era da clínica e era um pé frio, meu plantão não acontecia nada, não tinha acesso. Eu falo, meu Deus, eu tenho que vir aqui outros dias passar esses acessos. Já o meu pé, você vê que o pé frio é diferente, porque eu falava, meu pé que era frio, porque tudo acontecia. Não acontece nada, eu quero entubar, eu quero passar um central. Só passei sei lá. É interessante isso. Não, mas isso é bom até pra gente também desmistificar, né? Quando eu falo assim, porque acho que o médico tem um preconceito contra os dermatologistas, que tem mesmo, né? Tem mesmo. Tem vários, inclusive, né? Tem contra os dermatologistas, e a gente às vezes passa isso pro aluno, passa isso pra população, porque parte da população também fala assim, não, eu fui no dermato. Não, né? Dermato é só creminho. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é importante até pra desmistificar, e até, e já aproveitando já pra entrar na polêmica, porque, por exemplo, a sua área, que é a cosmetria, é uma área que tem muita gente metendo o bedelho, né? Tem um influencer aí que começa a falar. Você falou do creminho mesmo, assim. Não, mas é só o creme que o blogueiro falou. Mas, gente, não é só o creme, sabe? A repercussão que aquilo pode te dar. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que já tive milhares de reações na pele por várias coisas. Gente, eu tenho medo de passar. Eu passo estritamente o que dermato recomenda. Então, assim, mas as pessoas parecem que não têm esse medo, né? É que eu acho que a gente vive numa época onde a estética em geral tá meio banalizada, sabe? Então, pensando na parte tópica, rotina de skincare, por exemplo, hoje em dia o TikTok virou autoridade. E muitas vezes pessoas que têm muita voz na mídia social falam coisas que são totalmente mentirosas, mas eu acho que pra quem ouve, fica tudo meio banalizado, sabe? Pensando na rotina de skincare, por exemplo, às vezes os pacientes vêm meio frustrados, assim, de putz, eu já usei isso, e não deu certo. Aí eu falo, gente, mas espera. Eu sempre gosto de falar isso, que tem muita ciência por trás do skincare. E isso é uma coisa que até assim, a gente enquanto dermatologista, eu falo, meu, skincare é difícil pra caramba. Eu vou dar aula pros residentes, eu falo assim, não me vem com esse papinho de, eu vou prescrever uma vitamina C, um ácido retinóico, um hidratante e tá tudo igual. Beleza, você vai prescrever vitamina C, mas qual forma? Qual concentração? Qual é o pH dessa fórmula? Qual é essa estabilidade? O ácido retinóico, esse aí, ele é estável? Que forma é? Assim, tem muitas nuances. E quando a gente coloca, até comparando, né, marcas de skincare agora que estão super massivas, que tem preços muito baixos, ou marcas mais premium, a gente precisa entender o que está por trás. Porque o médico que não entende o que está por trás, ele tá pau a pau com o blogueiro. Perfeito. Então, tem muita ciência. E quando a gente escolhe qual é a rotina do paciente,
putz, é um quebra-cabeça que a gente monta de, olha, eu quero isso pra isso, essa textura, esse veículo, isso aqui. Então, é super interessante, mas bem feito, tem muita coisa por trás. E é difícil, né? E assim, e até porque eu sempre penso isso, assim, parece uma coisa simples, mas se você tá lidando com algo que tem a ver com a saúde, porque você tá lidando com a saúde da pele. Você falando de skincare, você tá lidando com a saúde da pele, você não tá lidando com a doença. Qualquer falha, qualquer erro vai ser muito maximizado. Então, assim, é muito mais preocupante se você for pensar. Que é a coisa da estética, né? A estética, você pega um paciente que não tá doente. E o paciente veio para ficar melhor. Então, nesse ponto, a margem de erro que a gente tem é muito baixa. Porque se o paciente tem uma sequela, uma cicatriz, uma coisa, e aí a gente vai tratar para tentar melhorar, o paciente tem uma expectativa. Quando o paciente vem no consultório e fala, eu quero ficar mais bonita, é um negócio super difícil. Mas na rotina a gente tem muita coisa por trás, e pensando em procedimento, muito mais, né? Pra gente entender. Outro dia eu tava conversando com uma paciente essa semana, inclusive, que as pessoas acham que o apertar a seringa é fácil. Então, tudo bem todo mundo injetar. Mas o apertar a seringa é aquele 1% de tudo que tá por baixo. Máquina para apertar a seringa. Exato, o difícil é saber quando preencher, aonde colocar, quanto colocar, que camada a gente vai tratar, qual produto colocar. Exato, então o apertar a seringa é fácil, mas até a gente chegar na boa indicação, no bom procedimento, tem uma longuíssima jornada aí. E aí depois a gente até pode voltar na questão do skincare, mas o que eu sinto, olhando de fora, né, de quem não é clínico, a gente tá usando, as pessoas assim, indicando tudo que é N marcas e coisas no TikTok e abandonando muitas vezes uma coisa que tem super evidência, que é o tal agora o movimento anti-filtro solar. Esse aí é só um banheiro de Rivotril, não tem o que fazer. Gente, meu Deus, a única coisa que tem é maravilhosamente evidência que protege, que realmente reduz o envelhecimento, pra não falar nem do câncer. Com certeza. E o pessoal, não, filtro solar não é bom. Mas aí é o problema da mídia social, porque se você fala... né? Não, e se você fala o que é comprovado, se você vai falar bem do protetor solar, você vai ter um alcance nano. Se você fala que o protetor solar dá câncer, o negócio polemiza, e isso é uma coisa muito comum na cosmiatria, é a gente ter essas polêmicas de assim, olha, todo mundo fala bem de ácido retinóico, eu vou falar mal. Todo mundo fala bem de protetor solar, eu vou dizer que dá câncer. Porque isso, as pessoas vão ganhando visibilidade. Compartilhando. As pessoas que concordam e as que discordam, todo mundo compartilha. E aí você vai fazendo um barulho gigante. Recentemente, teve uma coisa assim, que falaram que não podia fazer bioestimulador e ultrassom microfocado, porque isso atrapalha a cirurgia de lifting facial. E aí foi um infeliz que falou isso, só que isso vai gerando um eco gigantesco dos pacientes falando, meu Deus, será que eu tenho que parar de fazer isso? Será que eu tô fazendo certo de estar fazendo? Então a rede social é muito ingrata nesse sentido, porque se você fala o que é certo, que tem comprovação, o que tá bem documentado, você é mais um lá no rolê, sabe? Não, com certeza. E esse negócio do protetor solar é um grande exemplo, como em outras polêmicas de outras áreas, mamografia e tudo mais, mas é uma coisa que você fala assim, gente, a pessoa que inventou isso, enfim, a primeira pessoa que resolveu falar isso, ela provavelmente quis viralizar. E os outros? Eles querem tentar viralizar também na polêmica, eles acreditaram que existe uma parcela. Tem muito. Né? Existe uma parcela que ele efetivamente... Essa semana chegou uma mensagem de um paciente no consultório, não, mas eu quero que ela responda a isso Isso aí é uma reportagem na The Economist, questionando os benefícios do protetor solar. Não sabia? Essa semana. Meu Deus. Porque aí a gente tem que sempre entender o que é que tá por trás e tal. E aí o viés de quem tá escrevendo a reportagem, enfim. Mas essa é uma antiga, mas que tá fresca. Olha essa semana tá fresca. Não, é impressionante. E aí, conta pra gente, pra quem tá escutando e não sabe, da onde que veio a história da toxina botulínica? De onde que surgiu? Porque todo mundo acha que surgiu pra usar na cosmiatria e na verdade nem foi, né? Você sabe que assim, acho que a toxina botulínica é uma das coisas mais interessantes. E muita gente fala assim, muito médico, fala assim,
ai, Botox é fácil. E aí eu falo, gente, eu acho Botox tão assim, até hoje eu acho difícil, eu estudo, eu gosto, porque eu sou a chata que fica fazendo a precisão, o Botox perfeito e tal. A história da toxina botulínica, na verdade, ele foi usado pela primeira vez na oftalmologia, e aí era para tratar os pacientes estrábicos. E aí tudo começou com um casal que foi pioneiro no uso da toxina, que é um casal de canadenses, que era uma oftalmo casada com um dermatologista. Isso eu sabia. Era a Jean, que é viva até hoje, e o Alastor Cahooters, que faleceu esse ano, se não me engano. E aí os dois tinham um consultório juntos, ela oftalmo e ele dermato, e aí ela começou a ver que os pacientes falavam assim, olha, você viu que melhorou a minha ruga da testa? E aí ela falou, mas eu não fiz nada pra isso. E aí os pacientes, mesmo quando já estavam resolvidos do estrabismo, voltavam e falavam, mas eu quero aplicar de novo. E aí os dois resolveram começar a usar, tanto que eles descreveram o uso na estética. E aí tem toda uma coisa, assim, que daí quando chegou no Brasil, uma das pioneiras do uso aqui no Brasil, é uma médica que eu tenho o prazer de ser amiga dela, e ela falou assim, não, eu levei um frasquinho na mala. E aí, assim, eles diluíam pra tanto, e eu, taquei água no feijão, porque eu queria ver como que ia funcionar esse negócio. E aí eu fiquei experimentando e tal. E é um procedimento que, desde que ele entrou no mercado, o Botox vai fazer 30 anos, né? Na verdade, a toxina botulínica. Desde que ele entrou no mercado, eu falo que aonde ele joga, nenhum outro procedimento vende nem amendoim. E quanto mais a gente estuda e entende sobre esse procedimento, mais benefício a gente descobre. Então, exatamente. é muito Hoje legal. Tem uso para várias coisas, inclusive, né? Para várias outras. Não, usos na medicina, Enfim, assim, na neuro, na teve fisiatria. uma capa, acho que da revista Time nos Estados Unidos, que era um canivete e era toxina botulínica, algo tipo as 1001 utilidades, sabe? Mas na dermato mesmo, se a gente olhar o Botox para ruga, a gente tem estudo mostrando melhora de poro, melhora de mancha, melhora de qualidade de pele, melhora de linha fina. E hoje em dia, a grande coisa, e é um assunto que daí me encanta totalmente, é o efeito de médio e longo prazo. Eu falo para os pacientes que, assim, o efeito meio Cinderela que o Botox traz ali, de você ficar sem ruga uns 3, 4 meses, eu acho que é um bônus. O mais legal é fazer esse equilíbrio de vetores de força e melhorar a posição de sobrancelha, diminuir vetor depressor ao longo de anos da vida. Perfeito. E aproveitando que a gente entrou no Botox, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses tipos de procedimento. Eu tô falando porque o Botox eu acho que deve ser o mais comum, né? Justamente por todos os usos. O uso desses tipos de procedimento por profissionais não médicos e muitas vezes, eu não sei se você com certeza sabe, mas sim, esses dias fui ver, eles fazem um treinamento de tipo uma semana pra fazer. Uma semana você tá sendo gentil, porque é tipo uma manhã. Exato. Eu já vi de uma manhã, e aí eles te dão um mapa e falam, e tem essa banalização do Botox, sabe? Tem muito médico que fala isso, e isso é meio difundido assim, de Botox é fácil, você faz igual pra todo mundo, dá certo, né? Eu acho que o Botox bem feito, cara, ele é insubstituível. Uma vez, tem muitos anos isso, eu escutei uma amiga falando assim, um Botox bem feito é igual o cabeleireiro que acerta seu corte de cabelo. Cara, a pessoa não te troca nunca mais. E ao longo da minha vida, felizmente, eu tenho muitas histórias de pacientes que eram minhas pacientes, por algum motivo se mudaram, ou sei lá, ficaram sem dinheiro, ou testaram. E as pacientes voltam falando, não é igual. Então, isso é uma coisa, não tem como ser igual, sabe? Porque, primeiro que o cursinho de treinamento é um negócio pífio, mas o conhecimento anatômico, o entendimento de você ser intencional no vetor de força, qual é o resultado estético mais bonito. E eu acho que nessa onda da banalização também da estética, hoje em dia as pessoas têm, eu falo que é tudo médico de primeira consulta. As pessoas querem extrair o máximo de dinheiro do paciente naquela vez. E se aquele paciente nunca mais voltar, tá tudo bem. Paciência. E na verdade, eu sou bem cringe nesse aspecto, que eu falo assim, eu quero que o meu paciente seja meu paciente para sempre. Então, eu até conto isso para os pacientes, que eu sou muito sistemática, né? Eu tenho os mapinhas, e aí eu marco direitinho, coloco que pontos eu fui, que dose, que tal. E aí quando o paciente volta, eu anoto tudo que eu tive que ajustar e tal. E aí eu vou fazendo isso até eu achar que o Botox ficou perfeito. Quando eu acho que ele ficou perfeito, eu ponho uma estrelinha, e aí eu falo, aí eu não mudo mais. Mas até eu achar que foi o melhor Botox que você já fez na sua vida,
eu continuo mexendo. E o paciente vê essa diferença, sabe? Se você vai no médico, você vai no shopping, tem no shopping. Gente, tem no shopping agora, imagina. Se você vai no shopping, A escova e o botox. e o botox. E aí você fica torta, ou você fica com aquela sobrancelha bizarra, ou você fica com um sorriso amarelo. E aí as pessoas acham que, tá tudo bem, sabe? E até do botox barato, né? Começa que o botox é um pó. Tem essa outra coisa. O botox é um pó, gente. O quê? O quanto de soro você vai misturar no botox vai fazer com que ele dure mais ou menos. E hoje em dia, imagina, o que a gente tá vivendo agora com a bebida batizada, você imagina medicamento que teve recentemente 2 roubos gigantescos de cargas de toxina botulínica. Tem produto falsificado a dar com pau. Sim. Então, assim, realmente, eu sempre falo, olha, ou faz direito, ou guarda seu dinheiro e passa creme, porque ficar fazendo esses acochambros é só se arriscar, né? Hoje mesmo teve um rapaz que faleceu, fez um procedimento com um dentista. Não sabia. Faleceu hoje, e o dentista tá em Dubai, num congresso de estética. Gente, meu Deus. O cara fez um Fox Eye, sei lá o quê, e aí, até tava olhando antes de entrar, e aí o cara fez e falou com o profissional várias vezes, acho que ele teve uma infecção e tal, e ele só fala, não, ele se recusou a me dar assistência, disse que não era nada do procedimento, um rapaz estilista, jovem, que acabou de falecer, então assim, as pessoas acham que a estética é tranquila, é só botox. Eu falo, tudo que funciona tem risco. Tem risco. Só o que não funciona não tem risco. Verdade. Porque o botox pode te deixar com a sobrancelha baixa, toda torta. Vaso, né? Você pode, enfim. É isso, você pode ficar toda torta e tal. Anatomia, imagina. Exatamente. Sem falar no preenchimento, que você pode ter uma necrose, você pode ter uma cegueira, você pode ter AVC, você pode ter uma infecção. Então, assim, não é brincadeira, né? Não, e isso é uma coisa que banalizou muito. Você falou o negócio do shopping, é uma coisa que sempre me chocou. Você vai no shopping e faz um procedimento que alguém coloca uma agulha no seu rosto e essa pessoa é uma pessoa que, sabe, por exemplo, no meu caso, se eu for lá, a pessoa sabe menos anatomia que eu. Eu falo, gente, não dá, né, assim. Mas precisa saber a anatomia? Você tem um mapinha lá que alguém te deu, você printou de algum lugar e você faz aquilo. As pessoas não têm o menor senso. Tem até em cruzeiro. Esse também eu ouvi falar. Em cruzeiro? Cruzeiro da beleza? Você vai lá fazer Você vai no cruzeiro e aí do jeito que tem o negócio, você faz um procedimento. Eu falei, gente, esse aí realmente é especial. Porque aí você tem certeza absoluta que você nunca mais vai encontrar aquele profissional, né? Não tinha pensado nem nisso, olha que loucura. Mas eu acho que isso é um retrato de que a ignorância é muito corajosa. Tanto do ponto de vista do paciente, então o paciente que, não sabe direito, sai fazendo, e o profissional que não sabe, ele é muito corajoso também. Exatamente. Claro. Eu falo assim, olha, eu sou médica, fiz residência de dermato, fiz especialização em cosmiatria, fiz doutorado, dou aula disso, fiz mentoria com o Papa do preenchimento, o cara que revolucionou o preenchimento no Brasil, no mundo, e tem coisas que eu não faço. Então, preenchimento de nariz, preenchimento de nariz, eu não faço de jeito nenhum. Se você for no shopping, eu aposto que o dentista ou biomédico que tá lá, fala, a gente põe um pouquinho, empina o seu nariz. Eu não faço por nada nessa vida. Justamente porque a gente sabe tudo que tá por trás, né? Então a ignorância é corajosa. Exatamente. E é um mercado muito difícil, né? Agora, o que eu queria saber de você, porque assim, pra gente que pós-rede social e tudo mais, né, que acaba ficando mais visível, a impressão que dá é que teve um boom desses outros profissionais se metendo na estética. Pra você que fez dermato, fez cosmiatria, isso já era uma realidade antes e agora a gente só tá dando mais visibilidade pra isso? Eu acho que não. Na verdade, quando a gente começou, a gente tinha sempre a coisa entre quem fez dermato ou plástica de verdade, ou quem fazia esses cursos de pós-graduação. E aí a gente achava que o problema era esse, entendeu? Que era a especialização. Entendi. E na verdade, que era o dermato que não é dermato de verdade, entendeu? A briga era meio essa, assim, de esse aí fez esse quando curso você acabou a residência, de pós-graduação. A briga. Mas também, quando eu fiz residência, quando a história do preenchimento estava começando a ter essa ascensão, entendeu? Quando eu fiz residência, ainda era meio aquela coisa de, vamos preencher o bigode chinês, vamos preencher a olheira. Então era uma coisa que era pouco, não era tanta quantidade e tal, e era meio assim, quem é dermato e plástico e quem não é. E aí, hoje em dia, você tem... Imagina. Tudo que você pode imaginar. Eu descobri que tem enfermeira esteta, né? Chama não tem. Tem enfermeiro, tem biomédico, tem biólogo, tem farmacêutico, tem dentista, tem tudo que você pode imaginar. E agora, né, a novidade é que agora eles também querem
fazer skincare. Então, tem dentista fazendo tratamento de melasma, enfim. Faz um tempo eu vi uma propaganda de absoluto mau gosto, que era um dentista com um bumbum de uma moça com um biquíni fio dental, falando o especialista em fio dental verdadeiro é o dentista, falando que ele fazia procedimentos no bumbum. Mas, gente. Um mau gosto inacreditável, mas existe, já vi. Nossa, tinha mau gosto da Já dá até um calafrio. Mas existe, tá aí. Então, eu acho que o caminho é assim, eu sempre falo isso para os pacientes, né? As pessoas têm o hábito de pesquisar sobre os procedimentos. Então, eu quero fazer fios, eu quero fazer fotona, eu quero fazer, sei lá, ultraformer. E, na verdade, o que importa é a pessoa que você vai escolher para te avaliar, cuidar de você e indicar o procedimento. Claro. Tanto que quando vem paciente no consultório falando, eu quero fazer X, eu já falo, olha, veja, não estamos no supermercado, peraí. Porque eu acho que até o paciente, hoje em dia, muitas vezes, ele tem a sensação de que ele precisa acertar o skincare sozinho. E eu falo, estudo pra isso. E que ele precisa entender qual é o procedimento que vai resolver a queixa que ele tem. Sim. Aquele caso do rapaz que fez um peeling de fenol, que até levou à proibição do fenol e tal. Foi ele que viu o procedimento e falou, eu acho que eu preciso disso para resolver a minha queixa. Foi Deus. Não, e aí assim, as pessoas têm o hábito de pesquisar sobre o procedimento. E aí ele pesquisou sobre isso e ele falou, eu acho que é isso que eu preciso para resolver a minha cicatriz de acne. E aí ele pesquisou sobre o procedimento, mas ele não olhou quem era a pessoa que ele tinha escolhido para fazer aquilo. Ele buscou mais barato, sei lá, Não, ele buscou a moça que fez, era uma moça que tinha 200 mil seguidores e uma clínica cheia de coisas douradas, só que ele não parou para ver qual era a formação dela, que era nenhuma. Sim. Então, a responsabilidade de indicar é nossa, né? A gente precisa avaliar e pensar qual é a melhor estratégia. Mas tem muito paciente que vem com essa coisa de, eu quero fazer isso. Eu acho que a gente banalizou o atendimento médico de maneira geral, na verdade, né? A gente até falou, eu não lembro em qual episódio que a gente conversou sobre isso, que às vezes eu atendo paciente. Então, assim, minha consulta é X. E daí eu vejo, eu fico às vezes 1 hora com o paciente, às vezes eu passo de 1 hora com o paciente, né? Porque a consulta neurológica é uma consulta complexa. Examino, às vezes eu meço pressão, e faço tudo. E daí, realmente, no final, às vezes eu vou passar uma medicação que é relativamente simples. E daí, ele sai achando que minha consulta foi cara, mas se eu pedir pra ele, às vezes, um exame de 2x, ele acha que o exame foi barato. Então a gente banalizou, você falou assim, quem quer é isso. Às vezes eu imagino que pra você ainda é pior, porque a pessoa deve ir lá e falar assim, eu não vou passar esse ano, porque eu vou lá pra ela passar creminho, não, eu vou na farmácia, porque tem isso também, né? Eu vou na farmácia, a moça vai me indicar. Lá, ela me indica. Não, eu sigo a influencer X e tá tudo bem. Mas você sabe o que aconteceu recente? Eu vim pensando e falei, eu vou contar esse caso. Isso aconteceu assim, tem, sei lá, 2 semanas. Uma paciente que ligou no consultório, e aí eu nunca faço isso, eu nunca faço procedimento sem consulta. Mas essa paciente, ela falou, não, ela me tratou num workshop, e eu amei, foi o melhor botox que eu já fiz na minha vida, e eu quero ir para fazer botox. E aí a paciente me mandou uma mensagem, eu falei, putz, eu sempre faço com consulta e tal, mas tá bom, vai. Aí ela chegou, eu falei, você não quer mesmo fazer consulta? Não. Alguém já avaliou suas pintas recente? Não, mas eu só quero fazer meu botox. Daí a paciente deitou. Eu fui marcar os pontos, daí eu olhei e falei, escuta, você tem uma lesão suspeita no seu rosto. Acho que a gente precisa biopsiar. E aí a mulher ficou incrédula comigo. E aí eu falei, olha, acho que você precisa biopsiar. Biopsiei, ela tava com carcinoma base celular no rosto. E ela não queria fazer consulta, entendeu? E ela fez, que eu dei a consulta, né? Na verdade, eu olhei e falei, escuta, você tem que tratar isso. Daí ela falou, não, mas eu vim pro botox, eu nunca esperava isso. Deu, tá vendo? Se você tivesse ido no shopping, a pessoa ia fazer, você ia ficar com o negócio no rosto e ninguém tava nem aí. Daí ela falou, mas nunca, ninguém falou nada, isso nunca me preocupou, não sei o quê. Tá vendo? Então, é importante sempre, o dermatologista é médico, né? Eu acho que a gente precisa, até tem um monte de colegas que às vezes vão esquecendo, assim, você vai virando meio um beautician, você faz um monte de coisas só relacionadas à beleza. Mas não dá pra dissociar, eu acho, saúde e beleza. E fora a gente falou de um pouco de injetável, de botox, e fora agora a lista, além de você sair com lista de creminhos, uma lista de coisa oral pra você tomar em casa, né? Ai, Deus. Agora eu falei. Nossa, já passou de melhor, já vamos chegar na polêmica. Não, mas assim, fica à vontade, mas não, é tô isso brincando. também, se a pessoa não pode sair parece que hoje em dia
E eu faço essa reflexão pra gente que é médico, porque assim, de novo, a endócrina e a dermato da clínica, o pessoal também, as pessoas se ressentem se você fala, mas você tá bem de saúde, eu acho que você só precisa fazer, tipo, aumentar a sua atividade física, de repente melhorar, e a pessoa, você não vai me passar nenhum remédio, eu falei, mas você não tá doente, por que você quer remédio? É difícil, né? Você sabe que eu acho que esse é um ponto super importante, Raquel. Eu falo isso muito, eu falo isso para os pacientes. Acho que assim, eu sou até conhecida porque eu sou a noiada do embasamento científico. E eu acho que na cosmiatria tem muita gente que acha, ou médicos de outras especialidades, enfim, que é uma coisa meio oba-oba, assim, de faz mal, assim, sei lá, por que não? E eu acho que se a gente se afasta um pouquinho do embasamento científico, rapidamente você tá voando num universo paralelo, fazendo coisas totalmente aleatórias. E na hora, eu acho que na hora que você ultrapassa uma determinada barreira que não é longe do embasamento, rapidamente você é sugado para um universo paralelo, assim. Uma vez eu fui num congresso que era de tecnologias, enfim, e aí me chamaram para dar aula, eu conheci uma das pessoas que estava organizando e tal, daí eu cheguei aqueles 30 minutos antes, eu fiquei sentada e falava assim, gente, parece que eu tô num congresso na Lua, porque assim, nada do que está sendo discutido aqui tem qualquer correlação com a realidade. Pensando nos suplementos, meu doutorado foi em colágeno hidrolisado. Então conta pra gente, como foi? E foi um processo, assim, curiosíssimo, porque pensando no colágeno, né, no suplemento, eu não acreditava. Daí eu comecei a estudar sobre isso e eu passei a acreditar. E aí, durante o estudo, foi aqueles altos e baixos, assim. Mas, no final das contas, eu fiz um estudo clínico randomizado, duplo cego, controlado, fatorial. E aí, eu fiz milhares de parâmetros, opinião do paciente, opinião do investigador, qualidade de vida, a gente fez biópsia, imunohistoquímica, medidas não invasivas, espessura de pele, densidade. E eu não encontrei absolutamente nenhuma diferença entre colágeno e placebo. E aí, depois disso, porque foi um perrengue, assim, meu estudo no começo era patrocinado, a empresa não queria que eu publicasse meu doutorado, foi uma crise, assim, na minha vida, porque eles tinham certeza que ia funcionar, na hora que não funcionou, eles queriam que eu engavetasse tudo que eu tinha estudado, 5 anos, foi uma briga, mas enfim, consegui publicar. E aí, no final, a gente fez um estudo de expressão gênica. E o estudo de expressão gênica mostrou um aumento não significativo de colágeno tipo 1 no grupo que tomou placebo. Uau! Então, assim, isso foi uma coisa que virou uma chave na minha cabeça, que assim, ó, suplementação, e quando o paciente me pergunta, eu explico isso, entendeu? E por quase continuidade, como meu doutorado foi em suplementação, eu acabei estudando muito sobre antioxidantes, vitaminas e tal. E essa coisa que as pessoas postam, aquela mãozinha cheia de cápsula, eu falo que as pessoas acham que se não fizer bem, não faz mal. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, todas essas vitaminas, antioxidantes, tudo isso pode ter risco. Então, eu sou bem chata. A minha consulta dermatológica dura 1h30. Penso tanto que eu falo. E aí é tudo. Certo. Tem que ser, porque a gente tem... Você tem que desmistificar um monte de coisa para o paciente. Porque a pessoa vem com esse monte de ideia. Explicar, porque senão a pessoa não faz. Ou sai, por que ela não me falou isso, falou aquilo? Então, assim, na consulta, é uma consulta clínica mesmo. A gente discute alimentação, sono, estilo de vida, exercício. Vacina, eu fico as vacinas estão em dia, a gente tem que entender tudo, né, e aí depois na hora da explicação é um negócio, um contexto, tudo que você vai passar, o que você vai fazer, o que você vai tomar, se é que vai tomar, qual vai ser a estratégia. Não, prefiro, você até colocou esses dias no Instagram, né, era uma mesa acho que de hotel, com várias frutas e falando o verdadeiro antioxidante que vai te ajudar. É isso! Tem que ser, meu. As pessoas falam, mas o que você toma? Eu falo, eu não tomo nada. E o pessoal pergunta pra mim, mas você não toma nada? Eu falei, não, porque não faz sentido, não precisa. Esses dias, de vez em quando, entro no arquivos do Stories do Instagram, e aí o meu Instagram já tem, acho que 8 anos, 7 anos, aí tinha eu lá, nos primórdios do Instagram, acho que não tinha nem filtro, tipo, o verdadeiro detox, né? Era um prato, como você falou, um prato cheio de fruta. Eu falei, gente, é comer fruta, pelo amor de Deus. É que todo mundo quer o atalho, né? Mas, na verdade, a gente tá de volta a comer bem, dormir bem. E não só isso, né, Lilia? A gente pensa também na banalização do gasto com isso. Sabe com dinheiro sobrando? O paciente, eu quero tomar isso. Eu falei, está sobrando R$200 no seu mês, aumenta um dia do seu personal, vai
paga uma academia melhor, vai, sei lá, fazer uma massagem no fim de semana pra você relaxar, vai no cinema com seu marido. Eu acho que isso é importante, que é parte da responsabilidade que a gente tem como paciente. Entendeu? De não fazer o paciente gastar com futilidade, com coisa que não tem sentido. Eu dei uma aula num congresso, tem uns 2 anos, sobre colágeno, e aí eu tive a pachorra de fazer um cálculo de quanto isso ia custar em 1 ano. E aí, eu achei um artigo recente que discutia, assim, que o papel da suplementação na mídia social é assim, ó, 90% não médico. Acho que, assim, 2% dos vídeos de YouTube falando sobre suplementos era por dermatologistas. O resto era tudo leigos, não médicos e tal. E aí, esse artigo já questionava isso. E aí, eu fiz o cálculo. O cálculo de você tomar o colágeno. Daí aí na época tinha 2 que eram bem assim, propagados por influencers e tal. Em 1 ano era equivalente a você fazer um bioestimulador de colágeno injetável, que era tipo R$3.000. Tá vendo? Não é irrelevante. As pessoas falam, eu deixo, não sei se funciona, mas qual o problema de deixar? Eu falo muito isso, não sei o que, mas Raquel, eu não queria. Eu calculei o risco, falei como é que. Colesterol, LDL, o seu risco é esse, é baixo, o seu alvo é esse aqui. Mas será que em vez de tomar estatina eu não posso tomar um ômega 3? Eu falei, veja, poder pode, mas custa tudo isso daqui, o benefício, o impacto dessa conduta é muito menor e é esse. E assim, e você não é assim, vou tomar 3 meses. Não, você vai ter que tomar isso para o resto da vida. Veja quanto vai custar isso. Precisa. Ou às vezes a pessoa tem um colesterol bom. Eu vou tomar porque previne. Eu falei, não sei, previne o quê, né? Mas eu acho que isso é parte também da paciente não querer se responsabilizar pela própria saúde, sabe? Porque o paciente, ele quer falar que ele vai lá e deixa tantos reais na farmácia e por isso ele está protegido, ele está cuidando da saúde. Ele está cuidando. Porque isso é muito mais fácil do que ele se responsabilizar pelo fato de que ele não vai fazer o exercício físico dele, que ele dorme mal, que ele come mal. Né, ele se sente, assim, liberado nesse sentido. Não sei se é isso, eu acho que se criou também tem isso, e os meus pacientes até fazem, e aí, às vezes é pior, quanto mais faz, mais quer tomar coisa a mais pra melhorar a performance, sei lá. E assim, é uma busca, na verdade, incessante, no caso da beleza, né, por não envelhecer e por não adoecer, como se a gente se blindar com um monte de coisas que não é comida, vai fazer esse ideal da existência eterna, e que não vai, entendeu? Você é tão maluco que tem aquele bilionário lá que fica transfundindo o sangue do filho pra ele, entendeu? Nossa, eu nem sei isso, graças a Deus. Não chegou na minha bolha. Não é que você não sabe. É um cara maluco, e aí ele fica fazendo, a vida dele ele quer ser jovem pra sempre. Aí ele transfunde o sangue do filho pra ele. É uma loucura. O que ele precisa é gastar esse dinheiro com terapia. Né? A gente precisa de um psicólogo, um bom psicólogo. Mas agora vou chegar em outra polêmica, porque eu acho que é importante a gente pontuar. A gente já falou várias vezes aqui, acho que muitas pessoas falaram sobre isso, não só aqui, fora daqui, que tem cada vez mais a gente vê o uso de hormônios, né? Feitos de uma maneira altamente questionável, em especial o uso de testosterona em mulheres. Porque assim, a reposição hormonal, eu não vou entrar no mérito porque nem é a minha área. Exato. Mas o uso de testosterona em mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho das implicações para a pele desse uso, porque eu imagino que se no meu consultório chega, que não tem nada a ver, mas para você deve estar chegando muito, né? Chega muito. E aí, eu acho que tem paciente que faz essa escolha sabendo onde está se metendo, mas tem muito paciente que tá nessa leva, mas a pessoa nem sabe. Então, assim, no consultório dermatológico, isso é ultra frequente, infelizmente. E aí, o que chega pra gente, eu falo que a pele é o de menos. Porque as pacientes vêm, né, hirsutas, com alopecia androgenética, com uma baita acne, com acne de tronco, enfim, o contexto dermatológico é quase a menor das coisas, mas assim... Mas é que às vezes ela é a porta de entrada, por isso que eu comentei E você sabe que quando eu falo que eu sou clínica, o que eu já vi, Ana, de paciente que vem, e aí elas vêm com aquelas páginas de manipulado, aquele negócio aiada toda, e em geral tem uma página que fica escrito para os cabelos e as unhas. E aí já é espironolactona, dutasterida, que é teratogênico para mulheres, e aí eles ficam tentando controlar isso. Mas eu já vi muita paciente que não sabia que o que estava usando era hormônio anabolizante. Teve uma paciente que, assim, eu tratava da família dela toda, eu sabia que a família dela tinha um histórico cardiovascular importante, e ela veio falando, tô tomando esse negócio aqui, porque eu tinha ido sei lá onde. E aí eu olhei e falei, olha,
com seu histórico familiar e tal, isso aqui aumenta o risco cardíaco, expliquei um monte. E aí a paciente começou a chorar, porque ela não sabia que o que ela estava usando era anabolizante. E ela falou, eu nem pedi nada. Ela falou, eu só disse pro médico que eu tinha começado a correr. E aí o médico falou, isso vai te ajudar na sua energia para você correr. Então a paciente nem sabia, sabe? E muitas vezes isso vem escondido nesse pretexto aí de a sua testosterona é baixa, né? Porque daí, na verdade, ele quer que o paciente volte, na verdade. Ele só quer isso, né? Ele quer que o paciente se sinta um pouco melhor e fale, ele passou deu 40 super certo. coisas no manipulado e deu super certo. O suplemento. E não se usa mais a palavra anabolizante. Essa semana, quando vocês virem, já vai ter um tempo, né? Mas a gente teve aí uma influencer que falou, eu não uso anabolizante, eu uso o chip da beleza. E aí, a gente fez, a endócrina está se organizando, a sociedade brasileira tem o Clayton, que o meu sonho um dia é a gente trazer o Clayton, que é endócrina aqui, que levanta essa bandeira muito, que a gente falar, que a gente tem que chamar as coisas de bomba, que as pessoas não sabem o que é. Não sei, o que é chip, do que é gestrinona? Eu uso pra endometriose. Não tem indicação pra endometriose há muito tempo, a gente tem outras coisas que a gente faz. É bom até pra cutucar as pessoas de olhar e saber o que você tá tomando, né? E aí as pessoas não sabem, é isso que você falou. Tem o que sabe, Ana, mas tem várias que não entendem. Quando a gente fala, isso é um anabolizante que você tá usando, a pessoa assusta. Porque fala, não, mas ele falou que era só que a minha testosterona tava baixa, que eu ia repor assim. Exato. E você sabe que eu lembrei, a gente teve uma discussão no Congresso Brasileiro, que foi agora em setembro. Uma amiga tinha me contado e ela me contou esse caso, assim, tipo, no caminho de um negócio. Aí eu falei, você precisa falar isso. Olha só, era uma paciente super vaidosa que foi fazer um procedimento, e na dermato a gente tem muito procedimento que esquenta, né, pra melhorar a flacidez. E aí ela foi fazer um procedimento que agora eu não me lembro se foi uma radiofrequência, se foi qualquer coisa que esquenta, e ela foi fazer no bumbum. E aí a paciente fez isso no bumbum, deu, sei lá, 3 dias, ela teve um evento cardíaco, mas que foi menor, ela teve uma dor no peito, foi ver, acharam estranho. E aí, depois de uma semana, a mulher foi internada, acho que no Einstein, e ela chocou. Foi pra UTI, fez uma laparotomia, e aí assim, a hipótese que a mulher estivesse com um tumor, porque ela fez uma hemorragia uterina absurda, e aí ninguém estava entendendo o que tinha acontecido com essa mulher. E aí no final das contas, eles descobriram que a mulher tinha um chip. Olha isso. Que ninguém sabia. Quando esquentou, liberou todo o hormônio de uma vez. Olha isso. E a mulher teve no mesmo episódio um evento cardíaco e acho que ela teve um choque hemorrágico, um negócio absurdo. A mulher quase morreu. Porque ela tinha isso, ela não achou relevante contar pra ninguém. Quem foi fazer o procedimento, de novo, né? A importância de você saber o que tá acontecendo. A pessoa também não achou relevante perguntar. E aí chegou isso, e assim, essa história, essa minha amiga dermato ficou sabendo por um outro amigo dela que é cardio, e ele falou que ninguém, assim, entendia o que estava acontecendo com a paciente. Então isso, tá longe de ser brincadeira, né? Então, exatamente. E aproveitando que eu sei que você é bem ativa na sociedade, né, de dermatologia, como que vocês veem isso, não sei, de coibir, de informar, como que isso é discutido da sociedade, porque eu acho que isso a gente precisa falar cada vez mais, e eu tenho a opinião que os médicos não dermatologistas precisam falar cada vez mais, muitas vezes, como eu falei, esse negócio mesmo do uso de testosterona. Eu sempre pergunto, que eu sou chata, eu pego a receita do paciente e não, mas doutora, 40 manipulados, pode dar aqui que eu vou colocar tudo, eu vou anotar tudo. Eu sou essa pessoa. Eu anoto, daí eu trouxe, oriento. às vezes não traz, me manda a foto, eu quero saber. Liga, olha aí no seu histórico, eu quero saber o que é. Eu quero a foto. Eu falo assim, eu ainda falo pra elas, não é minha área, mas o que tem de evidência é isso, porque eu acho que cada vez mais os médicos não dermatologistas, por exemplo, têm que falar sobre isso, os médicos não endocrinologistas têm que falar sobre isso. O que você vê da sociedade, como vocês estão se organizando para aumentar essa divulgação, para aumentar a voz de vocês e tentar coibir esse tipo de coisa? Esse é um problema super, assim, difícil da gente resolver, né? Eu acho que a gente passou por um período, no começo dessa onda, eu acho que virou uma coisa meio assim, quem era do comando da sociedade eram aqueles médicos mais velhos que muitos achavam que, cosmiatria, isso aí nem deixa pra lá, entendeu? Daí eu volto lá no negócio da sua residência, eu falo assim, na endócrina também era isso aí nunca deu certo porque mesmo? tem muito dermatologista velhão que acha que cosmiatria é balela, entendeu? Exato. Então,
se passou por uma época em que as pessoas meio faziam assim, não Vista tô grossa. vendo. Agora, a gente tem um movimento grande fazendo sobre isso, até tem uma colega que é dermato, que ela entrou no CRM justamente nessa coisa da defesa médica. Que legal. E aí ela tá montando, tem um dossiê absurdo, assim, de complicações, e complicações super graves, com sequelas permanentes, com óbitos e tal, de procedimentos feitos por não médicos. O que a gente esbarra é que o número de médicos versus o número de dentistas é um negócio, e aí falando só de dentistas, tá? É um negócio absolutamente desproporcional. Então, assim, eles são, sei lá, 10 vezes mais. Sim. E o conselho de odonto É muito leniente não com isso. tá querendo muito entrar nessa briga, entendeu? E aí é uma coisa que a gente fica tentando brigar, mas é uma briga meio inglória, sabe? Dentista que prescreve hormônio, Ana. É super difícil. Eu fiz sabendo isso recentemente. Então agora, até eu tava falando sobre isso hoje, que teve esse rapaz que faleceu porque fez um procedimento com um dentista e tal, e falaram, não, porque o CRM tem que ver isso. Eu falei, gente, não é nem o CRM. Nada pra ver isso. Eu acho que isso aí já é uma questão do Ministério Público, entendeu? Tem que ter uma coisa meio assim, olha, chegou, porque realmente as pessoas estão morrendo, os pacientes estão adoecendo de forma importante. E isso acontece, assim, dentista que faz lipoaspiração, tem uma que fez lipo de papada, ela teve uma lesão de carótida na paciente, porque não tem a menor função anatômica, entendeu? E as pessoas fazem esses procedimentos cirúrgicos em cadeira de dentistas, entendeu? Mas a pessoa faz no hotel, não teve o Tudo cara lá do caso contaminado, que ia e no é tudo hotel fazer? contaminado. Eu falo, Jesus Cristo, socorro. Rinoplastia. Você fala, você acha que o médico faz rinoplastia no hospital? Por quê? Exato. Porque ele gosta de operar no centro cirúrgico. É isso. E aí o dentista fala, não, vamos fazer aqui na cadeira que é baratinho pra vocês. Você fala, nossa, acho que o médico nunca teve essa ideia. Eu acho que também o paciente precisa se responsabilizar junto, porque a história do paciente não se responsabilizar pela própria saúde, né? É aquela coisa, eu não sabia. Nossa, você foi num quarto de hotel fazer um procedimento de Você lipoaspiração. não estranhou amigo? às 2h? Você não achou que tava É isso. esquisito? O paciente precisa se responsabilizar, mas agora a gente tá tendo esse movimento com essa colega, que é a Eliandra, ela tá levantando essa bandeira e fazendo esse baita dossiê, assim, pra tentar pressionar de fato a proibição. Mas isso é uma luta inglória, sabe? E qualquer coisa que acontece, se você vai olhar os comentários em rede social, metade falando, pode acontecer com todo mundo e tal. Esse de hoje... É reserva de mercado, a pessoa quer. É isso. E aí as pessoas vão criando, tipo, uma coisa de, esses médicos são muito elitistas, querem só pra ele, pode dar errado com todo mundo. E aí eles começam a falar, porque o fulano fez com o médico e deu errado. Mas, na verdade, até pode dar errado mesmo, mas é que a chance vai diminuindo absurdamente quando você vai com uma pessoa mais capacitada, né? Treinada, né? Que loucura. Não, mas é isso é complicado, mas por isso que eu acho que talvez isso passe muito mais com você incluir outros médicos nessa. E até porque, pelo seguinte, eu tenho uma preocupação que, assim, proíbe, por exemplo. Vamos chegar num ponto que talvez aconteça um caso aí com alguém famoso, que é sempre assim, né, no Brasil. E proíbe. Tudo bem, mas você ainda vai ter que lidar com um monte de médicos que não tem formação dermatológica, porque você passa por isso. E eu sei que a sociedade de dermato ela é muito séria no sentido de dar o título. Super difícil. E até na abertura de novos cursos de residência, não tem? Super. Não é super restrito. E daí você ainda vai ter uma série de médicos, e você vai continuar tendo parte do problema. Então eu acho que vai muito mais de talvez envolver e juntar, sei lá, com o pessoal da endócrino, com o CRM mesmo, pra você tentar ter um pouquinho mais de corpo, E você sabe que agora, Ana, a gente tá vivendo um problema que a gente nunca achou que a gente ia ter, que é quem vai tratar essas complicações desses procedimentos de médicos não especialistas e de profissionais não médicos. Porque é um problema, assim, multifatorial, porque é um problema jurídico, porque o que vem acontecendo é que esses pacientes que complicam, quando eles vêm ao médico procurar ajuda e o médico se mete nesse balaio, muitas vezes eles colocam o médico no processo. Sobra pra ele. Porque tem-se o senso comum de que o médico sabe o que está fazendo e que o médico tem mais condição financeira de ajudar. Então, tem um problema jurídico. Sim. Isso tem um problema importantíssimo, pensando assim, qual é a relação desse paciente com você? Tem um problema financeiro, de quem vai arcar com isso? Então, esse é um problema super sério, de até onde a gente ajuda, e a gente, enquanto médico, a gente tem isso, de, putz, o paciente precisa de mim, eu tenho que ajudar. Mas isso é uma questão que a gente tem discutido muito ultimamente, porque cada vez mais a gente tem casos
mais casos, E né? foi lançada uma cartilha agora, recentemente, esse ano, acho que pelo CREMESP, Sim. que eu recebo. Eu tô no Ceará, mas eu continuo com o meu CRM ativo em São Paulo e eu recebi em casa. Tem uma cartilha tem um PDF de como você registrar esses casos, Ana. Porque no momento em que você começa a tratar a complicação, você se implica dentro do caso. Então, Então, como você fazer o registro inicial, né? Inicial, um termo de consentimento X, um registro fotográfico, eles fizeram isso, tiveram esse cuidado para resguardar a pessoa que não participou da indicação daquele procedimento e que está se implicando. E você sabe que é uma coisa curiosa. Isso é tão delicado. Porque assim, ó, paciente que faz procedimento com não médico, às vezes o paciente se envergonha de dizer. Então ele vem no consultório e ele não fala que foi um não médico. Ele fala, eu fiz com outro médico. Cidade, depois você inventa aquelas histórias. Porque às vezes o próprio paciente se constrange. E às vezes, olha que louco isso, no racional do paciente, o médico sabe, mas o outro, coitado, ele não sabia que podia acontecer isso. E a pessoa fala assim, mas ele não sabia, mas você sabe, né? Você vai resolver. Então, isso é uma coisa super assim. E a outra coisa é a gente saber o que é que foi usado. Exato. Então, pensando em preenchimento... Tem isso ainda. Pensando em preenchimento, é muito comum as pessoas pagarem ácido hialurônico e receberem PMMA. Nossa. É um gel transparente igual. E aí, você só vai perceber isso quando... Complica quando tem granuloma, ou quando você faz qualquer coisa, o PMMA é um leão que tá dormindo, né? Qualquer coisa pode ser um gatilho para aquilo piorar. E aí, às vezes, os pacientes não sabem. Tanto que eu falo, eu ensino os residentes, eu faço isso no consultório, então assim, eu faço o preenchimento, eu dou um receituário escrito, paciente fulano de tal, dia tal, eu usei ácido hialurônico, apliquei nessas regiões, eu colo as etiquetas dos produtos e falo, é importante que você saiba o que você usou. Porque as pessoas se injetam, e aí assim, eu não sei. Então, o que tem PMMA no lugar de ácido hialurônico, o que tem de bioestimulador que as pessoas usam, assim, esses suplementos, mas injetáveis. Então, bioestimulador à base de, silício, que não tem comprovação nenhuma, e é um negócio manipulado. Eu falo, gente, eu não tenho coragem de prescrever nem creme manipulado, quanto menos injetável. Só vai sair do xixi. É isso. E aí as pessoas falam, não, eu fiz bioestimulador, qual? Não sei. E aí quando você vai ver, na verdade, já era um negócio meio enviesado. Então, isso é um negócio complexo. Ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte, né? Porque é um problema... E é isso. Então, eu acho que o que fica de dica para quem tá ouvindo, médico, colegas, pacientes, é que a gente precisa se perguntar sempre se precisa, se vai ter benefício real, se vale a pena, você encontrar uma pessoa que você confie, que você sabe que é bem formada, como a Lili, né? Para você te acompanhar e não ir no shopping, tô passeando, vou entrar numa clínica e injetar qualquer coisa. Gente, se injetar qualquer coisa, seja uma vitamina, que o povo agora tá com medo também de injetar vitamina. Já é uma loucura. A gente é super restrito esse uso. E, no geral, as vitaminas, gente, EV, são baratíssimas no SUS, pelo amor de Deus. Então não tem porque vocês gastarem. Em geral, quase ninguém precisa delas também, né? Milhares de reais no consultório, é uma maluquice sem tamanho. Mas você sabe que eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. E assim, uma coisa que eu tenho discutido muito e pensado sobre isso é que assim, na medicina, o paciente é o centro. E a gente tá olhando, mas o paciente tá no centro. Eu acho que hoje em dia, na época das redes sociais, e mesmo dessa estética muito glamorizada, às vezes o profissional se enxerga no centro e o paciente fica secundário. Só que eu falo que a medicina não aceita isso. A medicina não leva esse desaforo do paciente não ser o ponto central. Então eu acho que isso é super um choque de realidade, assim, que todo mundo precisa voltar lá para sua raiz, de dentro do coração, de por que eu escolhi fazer medicina. Tanto vocês perguntaram, eu comecei, por que eu escolhi fazer medicina e não dermato? Você tem que lembrar lá da sua raiz médica, da onde é que isso saiu. E sempre o paciente tem que estar no centro, né? Para você falar, o ganho financeiro não pode, todo mundo tem boleto para pagar, mas você não pode indicar se aquela pessoa não precisa só porque você vai ganhar, você não pode fazer, vou comprar o produto barato porque eu vou economizar. Eu acho que a gente precisa ter isso muito claro, que em todas as especialidades, né? O paciente é o centro, na estética também. Perfeito. Mais ainda, né? Talvez, né? Porque você tem a obrigação de olhar, mesmo que o paciente não tenha vindo para ver aquilo. É isso, a pessoa foi fazer botox, mas olha, falou, mesmo assim. Exato. Lilia, deixa as suas redes sociais. Gente, meu Instagram é @doutora Lilia Guadanin.
É difícil, mas dá pra chegar lá. Cara, isso também. Foi um prazer imenso te receber aqui. Eu amei nosso papo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sou ouvinte de vocês, acompanho o projeto desde o começo. Parabéns, é super legal. Foi um prazer. Bom, fico contente de você ter vindo. A gente ainda pode chamar você outras vezes pra gente discutir outros temas. Tem pano pra manga. Tem muito assunto ainda pra rolar. Raquel, onde as pessoas te acham? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê pra dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.